E aí pessoal, eu sou o Fábio, aqui no canal eu falo muito sobre trade sistemático e também sobre análise técnica, análise gráfica aqui dos padrões gráficos do mercado cripto principalmente. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa seu like, vamos trocar uma ideia nos comentários e não se esquece de se inscrever no canal, beleza? Nesse vídeo aqui eu vou fazer uma análise técnica novamente, normalmente de terça-feira eu não trago esse tipo de vídeo, né? Mas é que o preço, né, o mercado Bitcoin e o mercado cripto em geral decidiu se movimentar coincidentemente ou não na direção que eu comentei para vocês ontem, né? E foi um movimento explosivo, um movimento forte, e eu acho que a gente tem alguns pontos aqui para conversar sobre isso, tá bom? Então vou compartilhar a tela aqui. E eu estou aqui no gráfico do Bitcoin 12 horas, né, com as médias semanais aqui de 8 e de 200 períodos. A gente viu aqui no fechamento do 12 horas de ontem, né, um candle gigantesco de baixa aqui que rompeu a média de 200 semanas, que eu comentei para vocês que era um suporte muito forte, que vinha segurando há muito tempo nesse suporte, né? Ó, desde o início de maio aqui praticamente. Testamos esse suporte 3 vezes, agora rompeu com muita violência, né? O que ele fez depois do rompimento? Fez uma sombra aqui relativamente grande para baixo, nessa linha vermelha, a gente já vai conversar sobre ela. Depois fez um dojizinho aqui, né? Praticamente um dojizinho, rompeu o dojizinho para baixo, rompeu para cima, né? E agora a gente está fazendo um engolfo de alta. Mas eu não acho que esse engolfo de alta seja um sinal para entrar long, tá? Porque eu acho que aqui a gente só vai retestar essa média de 200 semanas para continuar caindo. O que eu comentei para vocês ontem, né? Um suporte tão forte como esse, dificilmente a gente vai romper e não vai testar, né? Então agora a gente vai vir para esse teste aqui. Esse teste vai dizer para a gente se isso aqui foi um falso rompimento, né? Ou se isso aqui foi um rompimento verdadeiro. Então a gente tem que esperar esse teste se confirmar aqui para a gente saber, tá? Se ele vai voltar para cima da média de 200 ou não. Ele segurou aqui nessa linha vermelha. O que é essa linha vermelha? Ela é um suporte de price action, assim como a gente tem essa linha verde, que era uma resistência de price action, essa linha vermelha também é um suporte de price action, que no passado foi resistência muitas vezes, né? Então ela foi resistência nessa região quando no bull run anterior, ela foi resistência agora no próprio bear market, quando ele rompeu para baixo aqui, foi resistência aqui, e agora a gente está testando como suporte, né? A gente sabe que uma resistência forte, ela sempre vai ser um suporte, né? Assim como um suporte forte sempre vai ser uma resistência. Então, se a gente rompe essa linha vermelha para baixo, também provavelmente a gente vai testar ela antes de continuar caindo, porque ela é um ponto de suporte forte, tá bom? Então, no panorama geral do Bitcoin aqui, o que eu vejo agora, né? A entrada para pegar esse movimento de queda, ela foi lá atrás, né? Talvez aqui no rompimento desse candle aqui, ou talvez no movimento desse candlezinho menor aqui, porque ele estava no meio do canalzinho lateral. Lembra que eu falei para vocês do canalzinho lateral? Está no meio do canalzinho do lateral, fez uma figura de queda, uma figura de reversão para baixa, a gente entra, né? Então a entrada foi aqui atrás, ou no máximo aqui. Agora não adianta mais entrar short, pelo menos nesse momento, até a gente romper essa resistência aqui. A menos que a gente faça uma figura de reversão próxima da média de 200, né? Então deixa eu tirar os rabiscos aqui. A gente está indo testar a média de 200 nesse momento, né? Se a gente chegar próximo dela aqui, e aqui na média de 200 a gente faz um candle com uma sombra enorme para cima, aqui seria uma entrada short para a gente surfar o movimento até esse suporte, tá? Tudo vai depender do que acontece, porque se ele faz um engolfo muito grande aqui, você vai pegar um movimento muito curto com um stop muito grande, não vai valer a pena. Então a gente tem que esperar para ver o que vai acontecer, tá? Isso realmente se a gente testar o suporte, a resistência, né? E não romper para cima de novo, né? Confirmar o rompimento para baixo. Então, sobre o Bitcoin, eu vejo isso. Nesse momento não tem muito o que fazer, as entradas já foram, né? Como eu comentei para vocês. Inclusive, eu queria perguntar se vocês querem que eu fale mais especificamente das entradas aqui, né? Se vocês querem que eu fale mais especificamente das entradas ou se essa análise mais geral vocês gostam mais. Desculpa. Porque eu gosto de fazer uma análise geral para talvez vocês poderem ter alguns insights que vocês poderiam não estar vendo, né? Eu não gosto muito de dar sinal, né? De falar para vocês, aqui é o ponto de entrada, aqui é o ponto de saída, aqui é o stop, né? Eu faço isso muito rara vez, né? Então, eu não sei se esse tipo de conteúdo vocês iam gostar se eu falasse mais claramente onde são os pontos de entrada aqui ou não, né? Mas enfim, mostrar talvez até os próprios trades que eu faço na Binance com essas análises, né? Mas enfim, não sei, me comentem aí, falem aí nos comentários se vocês querem ver esse tipo de coisa. Tá? Então, o Ethereum, o que aconteceu com o Ethereum? O Ethereum, ele rompeu a média de 8, ele que estava segurando acima da média de 8 enquanto o Bitcoin estava abaixo, né?
o Ethereum rompeu a média de 8 aqui, rompeu também o meio desse canalzinho lateral que a gente tinha traçado também algumas semanas atrás, né? E olha só, tá indo testar, né? Fazendo a mesma coisa. Teve o rompimento, agora ele testa, né? Ele vai confirmar tanto o rompimento da média de 8 quanto do meio do canalzinho aqui. Fez figura de reversão para baixa aqui depois de testar, né? Seja uma sombra grande para cima, seja um engolfo de baixa, a gente pode entrar para surfar até o fundo desse canal aqui, né? Desse canalzinho lateral. Na minha opinião, pelo menos, né? Então, nesse momento aqui, long no Ethereum, só se romper para cima e indicar falso rompimento de baixa, né? Na minha opinião, seria long só nessa situação. É muito mais provável short, na minha opinião, tá? Vamos lá, vamos voltar para o Bitcoin que eu quero mostrar uma coisa para vocês. Eu tô com um indicador novo. Lembra, eu comentei para vocês ontem que eu estou atualizando, né, o sistema do pacote de assinatura que eu vendo de indicadores. Que o pessoal tem acesso... Ai, meu Deus, tirei todos os desenhos, não posso tirar tudo. Eu tenho o pacote de assinatura de indicadores, de estratégias, enfim. Né, se você tiver interesse em assinar, aqui no meu site, sotrade.top, você pode ver aqui plano mensal, semestral, anual, né? Ou você pode vir aqui nessa página também, aqui tem um pouquinho mais de informação, talvez uma página mais bonita que eu estou desenvolvendo ainda com o pessoal que está me ajudando. Só que aqui só tem o plano mensal, tá? É o mesmo produto, tá? As duas páginas, que é o sotrade.top ou tradesistematic.com.br, tá bom? O que é esse indicador novo que eu vou incluir no pacote atualizado de sistemas? Pessoal, ligaram um aspirador de pó aqui, não sei se vocês estão ouvindo, né? O vídeo já está com 6 minutos, eu só vou mostrar esse indicador para vocês, então me perdoem aí pelo barulho, tá? Então vou colocar no gráfico de 15 minutos para vocês entenderem aqui a ideia desse indicador. Vou esperar ele carregar. Olha só, então esse indicador ele traz para mim informação do ativo que está na tela em vários tempos gráficos diferentes. Então aqui eu estou no Bitcoin USDT, ele traz para mim informação aqui de 1 hora, 4 horas, 12 horas, diário, semanal. Posso trazer até mais, tá? Se eu quiser, já mostro isso para vocês. E aqui ele traz RSI, RSI estocástico, MFI, distância para uma média. Então, o que essa distância para uma média me diz? Né? Se está verdinho com mais aqui, significa que o preço está acima da média, 0,77%. Se ele está negativo e vermelho, significa que ele está abaixo da média, 2,56%, por exemplo. E aqui ele indica se essa média em questão está subindo ou não. Né? Se ela está subindo, se ela está lateral, se ela está caindo. Né? Então, aqui nas configurações do indicador, a gente pode alterar tudo, né? O RSI, os limites de sobrevendido e sobrecomprado, o estocástico também, os limites, né? A configuração do estocástico em si, o MFI também, os limites de sobrevendido e sobrecomprado. Aqui a média, né? Então eu coloquei a EMA 8, tanto para saber se está acima ou abaixo, quanto para saber se ela está subindo ou descendo, tá? Então, e aqui, olha só que legal. Eu posso colocar essa informação em até 8 timeframes diferentes. Aqui eu só ativei 5, né? Então eu poderia ativar ainda mais timeframes aqui, mudar os timeframes se eu quiser, né? Colocar outros aqui, tá? Então, deixa eu diminuir um pouquinho o ganho do microfone, por causa do aspirador de pó. Então aqui, o que isso quer dizer para mim? Né? Então eu estou no gráfico de 15 minutos, então vamos supor que eu quero abrir um day trade, né? Eu quero fazer day trade aqui. O que o gráfico mostra para mim? Ele mostra ó, que no tempo gráfico de 4 horas, 12 horas e diário, o preço já está na região de sobrevenda, né? Então a gente pode estar buscando um repique para cima, né? No 4 horas, 12 horas e no diário. Já está me indicando isso, né? No RSI. Esses mesmos tempos gráficos me indicam aqui com relação à média de 8, que a gente está praticamente em cima da média de 8 do 4 horas, um pouquinho abaixo da média de 8 no 12 horas e 2,5% abaixo da média de 8 diário. O semanal está 4,3% abaixo da média de 8 semanal, né? E ele me indica que essas médias estão laterais. Então isso aqui pode significar o quê? Olha, rompeu a média de 8 para baixo, a gente pode buscar um repique até a média de 8. Então a gente tem uma margenzinha para subir aqui, né? E no 15 minutos em si, ele já mostra o contrário, né? Ele mostra que a gente está numa região de sobrecompra do RSI, olha só, quase 70 aqui. O estocástico também me indica a região de sobrecompra. E ele está acima de uma média e essa média está subindo, né? Então são são informações conflitantes aqui nesse caso. Talvez seja um ponto para a gente não abrir trade, né? Porque o 15 minutos está indicando para a gente abrir short praticamente, enquanto que os tempos gráficos superiores indicam para a gente abrir long. Então está uma região muito conflitante, né? Talvez a gente esperar o preço se acalmar, né? Porque ele vem de uma subida forte aqui no 15 minutos. Talvez esperar o preço dar uma acalmada, dar uma lateralizada e aí a gente busca por entradas novamente. Então a ideia dessa tabela é a gente conseguir ter um panorama geral do que está acontecendo com o ativo, né, para a gente poder tomar uma decisão muito mais informada na hora de fazer day trade, né? Então eu acho que isso aqui vai ajudar demais o pessoal que gosta de operar na mão. Eu tô
simplificando o meu produto de assinatura. Ele tinha muita ferramenta, estou diminuindo essas ferramentas e fazendo ferramentas muito melhores. Na minha opinião, pelo menos, está ficando muito legal, tá? Então eu vou mostrar para vocês aqui os indicadores novos aos poucos. Ontem eu mostrei para vocês o indicador para Position Trade, ali para fazer DCA. Hoje eu decidi mostrar para vocês essa tabelinha aqui para auxiliar num Day Trade, principalmente, tá? Eu espero que você tenha gostado, né, desse tipo de análise que eu fiz e também dos indicadores aqui. Se você tiver interesse de ter acesso, é só vir aqui no meu site, qualquer um dos dois aqui, tradesystematic.com.br ou só trade.top. Na descrição tem os dois sites, tá? E é isso, né? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que você tenha gostado da minha análise. Estou muito feliz que eu acertei na minha análise de ontem, né? Não tenho nenhuma característica de previsão aqui, né? Mas é o que eu falo para vocês, o preço sempre fala para a gente a direção que ele quer ir, né? Pelo menos de vez em quando a gente consegue identificar certo, né? Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar seu like, vamos trocar uma ideia nos comentários e não se esqueça de se inscrever no canal, beleza? Muito obrigado para quem viu até aqui, um abraço e até a próxima.